Amém, gente? Pega então tua Bíblia agora aí, Jeremias 33, 3. Jeremias 33, quem conhece o livro de Jeremias, sabe o que está escrito em Jeremias 33, 3? Já está no telão, daí não dá. Muito ligeiro, já está muito rápido. A nenê está dormindo, né? Nenê dormiu, daí a coisa vai. Fica de pé, já tem alguém de pé. Livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Glória a Deus. Amém? Já pegou aí papelzinho? Guarda aí com fé. Você vai ser usado por Deus para fazer esse negócio. Meus irmãos, eu acho que você, talvez eu também não. Nós não temos ainda ideia do que Deus vai fazer nesses próximos meses aí. Mas crie expectativa, você vai ver. Amém? Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Primeira frase só, aliás, as duas primeiras frases. Clama a mim e responder-te-ei. Amém? Clama a mim e responder-te-ei. Fecha a tua Bíblia, Pai, fala conosco, o Espírito Santo agora, através da tua palavra, aos nossos corações, mais uma vez, no nome de Jesus, nós oramos e precisamos e dependemos do Senhor. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Se assente. Fique tranquilo. Vou ser bem rápido, porque já o horário estava... Foi gravado de manhã a mensagem? Não? Está gravando agora só? Então eu vou ter que demorar um pouquinho mais, irmão. Não estou brincando. Eu vou pregar só 1 hora. Estou brincando de novo. Jeremias 33, 3. Clama a mim, Deus diz, e eu te responderei. Clama a mim, mexa comigo, Deus está dizendo. Faça alguma coisa, quebre o silêncio, quebre a inércia, quebre a paradeira, deixe de estar parado, deixe de não fazer nada. Deus está dizendo: olhe para mim, haja, faça algo, clama a mim, Ele disse, e você vai ver como eu reagirei, como eu farei alguma coisa. Clama a mim e eu te responderei. A Bíblia ela fala, não precisamente, não explicitamente, mas nós podemos olhar e ver ao longo de tudo que aconteceu, o que acontece dentro do plano de Deus, dentro daquilo que Deus faz, um princípio muito importante, um princípio eterno, que aliás houve um homem que descobriu isso aqui na física, né? Um grande estudioso, o chamado Isaac Newton, na terceira lei de Newton. Ele descobriu na lei da física que toda ação, cadê a galera do Enem? Toda ação, aí ó, toda ação sofre uma reação. Toda ação, só daí ele completa lá, mesmo sentido oposto, mas o princípio é esse: toda ação sofre uma reação. Mas segundo a lei de Deus, e a Bíblia nos mostra que o Deus que criou a lei que Newton descobriu, porque ele descobriu a lei, ele descobriu como as coisas funcionam. Não foi ele que fez com que as coisas funcionassem do jeito que funcionam. Não foi ele que fez com que as coisas sejam do jeito que são. Ele apenas, com bastante estudo, descobriu que funciona assim. Com bastante estudo, ele descobriu que toda ação provoca uma reação. E Deus, na sua lei, na lei de Deus, também é assim. Isso também acontece, porém, não somente no mundo físico, mas principalmente no reino espiritual. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que sempre reage às nossas ações. O tema da mensagem dessa semana é a ação e reação. Toda ação gera uma reação. E toda reação, ela começa a partir de uma ação. Quando nós agimos segundo a vontade de Deus, quando nós agimos segundo o desejo de Deus, ou o mandamento, a ordem de Deus, isso é um princípio bem importante, porque não é qualquer ação, não é qualquer movimento,
não é aquilo que eu quero fazer, não é aquilo que eu gosto de fazer, não é aquilo que eu decidi fazer, não é da forma que eu penso que tem que ser, mas é quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos dá uma orientação, quando somos por Deus instigados a agir, e nós tomamos uma atitude dentro daquilo que nos é proposto por Deus, a nossa ação sempre gerará uma reação dos céus, uma reação de Deus. Por isso Ele sempre nos pede uma ação, para que Ele ofereça essa reação, porque é quando nós agimos pela fé, é que Deus reage com milagres. Nós agimos e Ele reage, um Deus de reação. Sempre que Ele nos dá uma ordem, e se Ele nos dá uma ordem, e alguns princípios, eu quero mostrar este princípio em ação, acontecendo, sendo executado, em pelo menos, aqui são 3, eu escolhi 3 exemplos na Bíblia, daqueles que a gente mais conhece, mas eu tenho certeza que são muitos mais, e você lá na célula, talvez vai levar mais uns 4 ou 5, você pode levar, que você vai perceber onde Deus reagiu à ação daqueles que criam nele, Deus reagiu à ação daqueles que acreditaram nele, Deus reagiu à ação daqueles que confiaram nele. E dentro deste princípio, um princípio do reino de Deus, de ação e reação, o primeiro exemplo que eu quero trazer é o exemplo de Pedro. E eu quero começar com Pedro, porque ele ainda está fresquinho na nossa memória. Nós falamos dele semana passada. Nós falamos dele, como ele andou por sobre o mar e o vento o distraiu, e então ele começou a afundar, e Deus nos falou para nós tirarmos os olhos das distrações. Deus nos falou para a gente estar atento àquilo que de verdade é importante, e parar de perder tempo com os ventos e com as ondas, porque embora elas sejam grandes e perigosas, com Jesus do lado, não passam de algumas distrações que nos tiram do foco. Mas Pedro, ele é um dos exemplos de ação e reação. Quando Jesus chegou diante do barco e os discípulos não conheceram e não reconheceram a Jesus, e todos ficaram desesperados e apavorados, apenas Pedro teve uma ideia. Olha aqui, irmão, uma das primeiras maneiras em que Deus nos dá e que a ação vai gerar uma reação dos céus, é quando Jesus, ou quando Deus nos dá uma ordem. Aqui neste caso, quando Jesus apareceu andando por sobre o mar e ninguém o reconheceu e todos estavam com medo, apenas Pedro, e só Pedro o maluco, só Pedro o doidão, Pedro fora da casinha, ele teve uma ideia de jirico, aparentemente, aquela ideia que todo mundo olha e diz, não é assim, vai? Você está discutindo com um monte de gente alguma coisa, e alguém dá uma ideia, aquela ideia de jirico, você olha assim, viajou. Como é que fala aí, galera? Quando dá uma ideia assim maluca aí, como é que fala hoje? É assim mesmo? Continua assim? Eu não estou tão atrasado assim, gente. Eu também sou jovem, só sou jovem um pouco mais de tempo, mas sou jovem. O meu celular, segunda vez que eu pego ele aqui na ação e reação aqui, estou reagindo bem. Quando Pedro olha e ele vê que Jesus vem por sobre o mar, ele tem uma ideia maluca. Olha, que preste atenção, porque neste caso, neste momento, a ideia, o desejo, a vontade partiu do próprio Pedro. Pedro teve uma ideia maluca, ousada, doida, corajosa. Ele disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, se é o Senhor que está vindo aí, porque Jesus disse, não tema, sou Jesus. E Pedro disse, se é o Senhor mesmo, então me deixe ir ter contigo, andando por sobre as águas. Pedro metido, cara é metidão, não queria nada, só andar por sobre as águas. Ele não queria nada, ele só queria fazer algo que ninguém nunca fez na história da humanidade. Ele só queria ser aquele que entraria para a história do mundo, como homem que andou de mãos dadas com Jesus e que andou por sobre o mar. Que ideia maluca, como que esse cara pôde pensar nisso? Todo mundo desesperado, todo mundo apavorado, todo mundo com medo. E Pedro, ele nasce no seu coração uma proposta, e ele lança a proposta e diz, Senhor, se é o Senhor, me faça andar por sobre o mar.
E sabe, irmão, o que é bem interessante é que esta proposta de Pedro, ela foi feita pela fé que estava em seu coração. Quando Pedro ele fez a proposta para Jesus, ele fez acreditando, Pedro acreditava piamente que se Jesus autorizasse, ele poderia andar por sobre o mar. Antes mesmo de ele colocar os seus pés nas águas, ele acreditava que seria possível. Porque foi a fé no seu coração que o impulsionou a tomar uma atitude e fazer uma proposta maluca, e fazer uma proposta doida. Mas preste bem atenção no que eu vou falar agora, porque ainda que a fé estava no coração de Pedro, ainda que Jesus estava ali à sua frente, havia a fé no coração de Pedro, havia o poder de Deus para fazê-lo andar por sobre o mar. Faltava apenas uma coisa ainda, faltava para Pedro uma ordem. Tinha fé, tinha o poder, mas não tinha ordem, não tinha decisão. E embora aquilo estava no coração de Pedro e queimava, e ele sabia que era possível, e sabia que Deus podia lhe dar, e Deus podia realizar isso na sua vida, Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, me autoriza, me deixa ir, faça isso na minha vida, completa isso em mim. E só após a ordem de Jesus é que Pedro, ousadamente ou corajosamente, desceu do barco. Numa atitude corajosa, então, de posse da palavra, de posse da ordem, quando Jesus disse: então vem, aí Pedro desceu do barco, ele lançou-se ao desconhecido e ao impossível. A ordem de Jesus, quando Jesus deu a ordem, então Pedro corajosamente tomou a sua primeira atitude, uma atitude corajosa. Porque, como você sabe, ainda o mar estava bravio, o vento estava forte, as ondas eram altas, e aparentemente, irmão, o lugar mais seguro naquela situação era dentro do barco. O lugar mais seguro era ali onde havia a segurança real, aparentemente real, porque, na verdade, no final das contas, o único lugar seguro no meio da tempestade era andando de Jesus de mão dadas por sobre o mar. Era o lugar mais seguro. Mas quando Deus deu a ordem, quando Jesus deu a ordem, Pedro agiu. Pedro, ele colocou o pé para fora do barco. Pedro desceu do barco, mas foi Jesus quem o fez andar por sobre as águas. O poder sobrenatural dos céus, o poder sobrenatural vem de Deus, a capacidade vem de Deus, a capacitação sobrenatural só vem para aquele que é corajoso bastante para colocar o pé para fora do barco. É preciso mover-se, uma ação gera uma reação dos céus. A ação de Pedro gerou uma reação de Deus para suportá-lo e sustentá-lo por sobre as águas. Mesmo quando Pedro estava naufragando e clamou a Deus mais uma vez, Jesus foi e o salvou e estava do seu lado e o fez caminhar mais uma vez por sobre o mar. Porque quando Deus nos dá uma ordem, irmão, preste atenção, quando Deus nos chama, quando a ordem é dada, quando a palavra é lançada, ainda que por um tempo nós possamos nos distrair, Jesus está sempre por perto para garantir que a sua palavra seja cumprida na nossa vida, para que dê certo, para que as coisas aconteçam do jeito que Ele ordenou que seja feito. Pedro foi quem desceu do barco, mas Jesus é quem fez andar por sobre as águas. O segundo exemplo que nós temos aqui, também bem conhecido, foi quando Moisés estava com o povo, recém saído do Egito. Saído do Egito, o exército de Faraó atrás, querendo matá-los, com desejo de vingança, o coração de Faraó endurecido, mandou que exterminassem a todos, e eles chegam diante do Mar Vermelho. Oh, meu Deus! Diante do mar, nada poderia salvá-los. Diante do mar, a situação ficou caótica, o momento ficou desesperador. Quando a gente passa por um momento de quase morte, alguém já passou por um momento desse? Além do Michel, de quase morte, você já passou? Medo de agora eu vou morrer,
agora não tem mais, já não tem mais jeito. Já passou por um medo desse, desespero. A Tati já está rindo, ela lembrou da tua história, Michel, eu acho. O Michel teve Covid, né? Ele deu um trabalhão para as enfermeiras lá no SEC. Vou morrer. Mas orou a Deus como nunca na vida, né, Michel? A salvação era garantida. Confessou até os pecados que não fez. Vou confessar até, vai que eu fiz e não me lembro. Vou confessar. Nesse momento, é um momento em que a gente fica com medo, quando o terror invade o nosso coração. Eu já passei por isso. Eu lembro que uma vez, nós piazadas, a gente jogava futebol toda sexta-feira, das 10 à meia-noite, coisa de piar, né? Toda sexta-feira tinha que ter o futebol da igreja. Nós morávamos longe, irmão, era longe. Depois que nós jogávamos a bola, nós ia para casa a pé, mais uns 40 minutos ainda de caminhada, pezito. Morava no bairro, longe, lá em Santa Catarina. E à noite a gente ia passar numas vilas lá, nos lugares lá meio complicado. Mas nós sempre ia, acostumado, ia e vinha. Teve uma noite que a gente estava passando lá numa descidona assim. E quando nós subíamos um topzinho, daí descia. Quando nós subimos, chegamos aqui em cima, olhamos lá embaixo, tinha uma galera lá vindo de baixo para cima. Tinha uns 40, 50 peão mais ou menos. E meia-noite e meia, 1h da manhã, 40, 50 peão no meio da rua, vai dar, né? Já deu. E aí, eu disse, e agora? E aí o meu irmão falou assim, vamos correr. Deus, correr é pior, não adianta correr, eles vão pegar nós do mesmo jeito. O que nós vamos fazer? Vamos baixar a cabeça e vamos passar. E que Deus nos livre. Eu passei por isso, irmão. A fé da gente renova, que é uma coisa de, olha, maravilhoso, reacende, a gente ora, a gente fala em língua estranha até, pede perdão para Deus. E a gente baixou a cabeça e olhando para não olhar para ninguém, né? Porque quando você passa, tem essa galera que passa, sempre tem aquele que no final pergunta, né? Quem está olhando aí? Quem está olhando aí? E nós não olhamos para ninguém, nós estávamos uns 4 ou 5 só. Baixa a cabeça, nós baixava a cabeça, só olhava o bico do sapato só, e caminhando, cabeça baixa, bem humildezinho, reclamando ao Senhor, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus tem poder, e Senhor amado, e vem com nós, e vamos, Senhor, e começamos a passar no meio do povo. Eles tomaram toda a rua, e nós passamos no meio deles assim, ó, passamos no meio, e nós quietinhos, e um falava alguma coisa, outro falava alguma coisinha, e nós cabeça baixa. Quando a gente estava terminando de passar, assim, chegando no finalzinho, sempre tem, né, aquele serzinho, aquele que não deixa passar, um enfunchadinho que a gente chama, né? Lá do finalzinho o cara gritou, o que está olhando aí? Só estamos olhando só para o chão, irmão. Estamos olhando só para o nosso sapato. E aí ele gritou, vamos pegar. Aí meu irmão desesperou mais ainda, disse, agora vamos fazer o quê? Não está dando certo, vamos correr para onde, amigo? Se nós correr, eles pegam nós do mesmo jeito. Não tem que fazer, vamos orar, vamos esperar em Deus. Eu falei, e vamos continuar caminhando, e a gente continua caminhando, e vamos pegar, e outro, vamos pegar, e daqui a pouquinho só senti que passou assim, ó, uma pedra desse tamanho, no chão, e daqui a pouco outra pedra, e a gente caminhando, e as pedras passando no meio das pernas da gente assim, e pedra, e vamos pegar, e aquela chuva de pedra, e não acertaram nenhuma, graças a Deus, né? Porque Jesus livra aquele que clama, Jesus livra, irmão. Deus às vezes bota a gente nessas enrascadas para a gente saber, né? Que Ele livra. Mas o desespero, aí alguém abriu uma porta, uma janela de uma casa, que eu não vi que casa que era, não vi quem era, porque eu não olhei para trás. Não queria saber, só escutei que abriu aquele barulhão de janela abrindo. Alguém falou assim, seus vagabundos, mexendo com quem está passando na rua bem quieto, olha aqui para vocês. Eu não sei o que ele mostrou, não sei o que é, nós não olhamos, só sei que deu uma correria lá, os caras saíram correndo, e nós fomos embora livre, graças a Deus, Deus nos libertou, nos salvou. Mas o medo, o pavor, quando você está apavorado, você não sabe o que faz, e esse era o cenário que Moisés tinha. Imagina o povo ali diante do Mar Vermelho, o exército vindo de lá. A coisa não estava legal. Tinha que tomar uma decisão, tinha que ser rápido, tinha que ser urgente. O povo já estava reclamando, já estava murmurando, já estavam olhando para Moisés com cara feia, já estavam dizendo que não havia sepulturas lá no Egito suficiente que nos trouxe para morrer aqui.
A chapa estava quente para o lado de Moisés. Então Moisés vai orar ao Senhor e dizendo: Deus, e agora? O que a gente faz? O que vai acontecer? E Deus dá uma ordem para Moisés. Olha aqui, irmão. E Deus diz para Moisés: sabe esse cajado, essa vara que eu te entreguei? Vai diante do mar e levanta esse cajado. Olha, irmão, parece simples. Aliás, é simples. E às vezes esse é o problema. Às vezes por um problema muito grande, uma situação muito difícil, muito complexa, Deus nos oferece uma saída singela demais. É simples demais. Levanta o cajado. Moisés, a tarefa que Deus deu para ele era apenas levantar o cajado. Era algo tão simples que como que poderia ter certeza que isso ia funcionar? Irmão, não era uma coisa simples, porque se acontecesse, se o mar se abrisse, hoje nós sabemos que o mar se abriu, se funcionasse legal, vamos cantar o hino da vitória, Miriam cantou do outro lado, daí é só festa. Mas e se não desse certo? Preste atenção. Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Porque está muito simples, é só isso. É só levantar um cajado. É só uma pequena ação, é só uma pequena atitude. Parecia uma coisa simples, mas Moisés, ele estava arriscando a sua própria vida na frente da multidão desesperada. Havia o risco de, se as coisas demorassem um pouquinho, só o desespero dos homens, eles dariam contra Moisés, talvez para matá-lo, porque eles estavam desesperados. Mas quando Moisés, numa atitude de confiança em Deus, porque ele já tinha estado na sarça, porque ele já tinha ouvido Deus falar, porque ele já esteve diante de Faraó, porque Deus já tinha mostrado a sua experiência com Deus, não deixou que Moisés tivesse dúvida no seu coração. E quando ele recebeu de Deus a ordem, disse: levanta este cajado que você tem na mão. E Moisés levantou o cajado. A ação de Moisés imediatamente provocou uma reação dos céus, e a Bíblia diz que começou a soprar um vento. Então o mar se abriu, fez um paredão de água de um lado, fez um paredão de água de outro lado, e o povo passou no meio do mar a pés enxutos, e Deus trouxe uma grande salvação para aquele povo. Ação e reação. Era uma ação simples, mas se Moisés não levanta o cajado, nada aconteceria. Se Moisés não levanta o cajado, se ele não confia em Deus suficientemente para agir naquele momento segundo a ordem de Deus, todos morreriam ali nas mãos do exército. Moisés não ia nem ver o exército chegar, o povo mesmo ia matar ele antes. Já iam matar, iam afogar lá no mar mesmo, afogar você. Mas confiando em Deus, uma atitude de confiança, Moisés arriscou-se em frente à multidão desesperada. E a ação de Moisés provocou uma reação sobrenatural de Deus para livramento de todo aquele povo. E o terceiro exemplo aqui que eu escolhi para hoje é o menininho Davi. Davi diante do gigante Golias. Davi foi quem lançou a pedra, mas foi Deus quem derrubou o gigante. Numa atitude ousada, Davi enfrentou o gigante invencível. Uma pedra, não é uma baleada, né? Baleada. Uma pedra, uma funda, um gigante forte, destemido, grande guerreiro, vencedor, um grande assassino, matador, já tinha matado muitos outros soldados, muitos outros guerreiros, todos tinham medo. E então Davi, não, agora olha aqui, irmão. Primeira vez Pedro teve a ideia. Na primeira vez Pedro deu para Deus, disse: Deus, então me deixe, Jesus, me deixe fazer isso. E Jesus disse: faça. E então ele fez e deu certo. Com Moisés foi Deus quem deu a ideia, Deus quem deu a ordem.
Deus quem criou a estratégia, ele disse: levanta esse cajado que você tem aí. Então Moisés ouviu a voz de Deus e, confiando em Deus, ele agiu, e a ação sofreu uma reação. Mas aqui nós encontramos Davi. A Bíblia não diz, não fala de nenhuma conversa, não fala de nenhuma oração. Davi chega lá, vê o gigante, e quando ele vê o gigante, vê o povo com medo, e vê a cena, só uma palavra, uma frase, uma das que eu mais gosto, que sai da boca de Davi, é quando ele vê a cena, e ele se indigna no seu coração, com aquela cena daquele gigante, falando mal, zombando do povo de Deus, do exército de Deus. Então Davi olha para ele e diz: quem é este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, ele tomou uma atitude, dentro daquilo que ele conhecia de Deus, dentro daquilo que Deus tinha colocado já no seu coração, pelo conhecimento de quem Deus era, pelo conhecimento de que Deus fazia, pelo conhecimento das experiências de Davi em Deus. Davi conseguiu discernir a atitude certa a ser tomada. E é por isso que ele chegou diante do rei com ousadia, que alguns homens inclusive se incomodaram com a ousadia de Davi. Os seus irmãos se incomodaram, os homens se incomodaram. O próprio gigante Golias ficou demasiadamente confuso e incomodado quando ele disse, olhando para Davi, ele disse: eu sou porventura um cão, eu sou um cachorro, para vocês mandar um menino com pau e com pedra para lutar contra mim? Ele ficou confuso e ficou muito nervoso com tudo aquilo. Então Davi, ele corre até o gigante, numa atitude ousada, porque Deus tinha dado um espírito ousado para Davi, que seria o seu rei, porque a unção de Deus já estava sobre Davi, o poder de Deus estava sobre Davi. Deus já tinha dado um chamado para Davi, e Davi agora se movia segundo o chamado que Deus tinha colocado na sua vida. E é por isso que, movido pelo chamado de Deus, ele olha para o gigante e diz: você vem a mim com espada e com escudos, mas eu apenas faço menção do nome do Senhor. Então Davi desceu com ousadia, e a ação de Davi, ele pegou a sua pedra, a sua funda. Então, com ousadia e coragem, ele lançou a pedra, mas foi Deus quem colocou o gigante no chão. A ação de Davi gerou uma reação dos céus. A ação de Davi gerou uma reação de Deus, porque como pode um menino e uma pedra derrubar um gigante, senão quando Deus dá a ordem para que o impossível aconteça? Senão quando Deus dá ordem para que a vitória chegue, senão quando alguém ou este próprio menino marcha e batalha, fazendo menção em nome de Jesus, caminhando e andando segundo o chamado e o propósito de Deus colocou na sua vida e no seu coração. Uma ação nossa, uma ação de fé, gera uma reação de milagres. Deus reage às nossas atitudes, Deus reage às nossas ações. E é por isso que às vezes, irmão, um gigante continua na nossa vida zombando da nossa cara. É por isso que às vezes o exército inimigo se aproxima e nós não conseguimos, e não saímos do lugar, e não conseguimos avançar, e não sentimos, não há libertação, não há um novo caminho, Deus não abre nenhum caminho. É por isso que às vezes nós estamos ainda com medo dentro do barco, e não conseguimos avançar, e não conseguimos andar no sobrenatural de Deus, porque estamos rendidos e vencidos pelo medo. Pedro, uma atitude corajosa. Moisés, numa atitude de confiança em Deus. E Davi, numa atitude ousada, moveram-se aqui numa ação de fé, gerando uma reação sobrenatural dos céus, provocando milagres, fazendo coisas extraordinárias. Poderíamos falar ainda de Abraão, poderíamos falar de Paulo, poderíamos falar de Sansão, poderíamos falar de Gideão, poderíamos falar de Esther, de Débora, poderíamos falar de todos os grandes personagens das grandes histórias da Bíblia,
E nós perceberíamos este princípio do reino de Deus: ação e reação. Para que haja uma reação dos céus, é preciso que haja uma ação. Eu preciso agir. Clama a mim, faça, mova-se, faça alguma coisa, e você vai ver como eu reajo com poder. Deus reage com poder. Não falta a vontade em Deus de fazer o milagre, não falta o poder de Deus para fazer o milagre, não falta o chamado de Deus, a ordem de Deus para fazer o milagre. Às vezes apenas o que falta é uma atitude de fé. É preciso ter coragem para colocar o pé para fora do barco. É preciso ter confiança em Deus para tomar uma atitude singela em meio a uma situação difícil, mas uma atitude de confiança, e levantar o cajado e usar aquilo que Deus nos deu. Sabe esse cajado, Moisés, que eu te dei aí? O cajado não era algo especial, irmão. O cajado não era uma ferramenta sobrenatural. O cajado não era um amuleto da sorte. Não era algo diferente, era algo que muitos tinham, era algo simples. O cajado não fazia de Moisés alguém diferenciado. Era apenas mais um homem de idade, caminhando com seu cajado na mão. Era apenas mais um como qualquer outro. Mas eu disse: sabe essa coisa que eu te entreguei, Moisés? Sabe esse negócio que você reputa por simples? Sabe isso que eu te dei, que você talvez nem valoriza muito? Deus disse para Moisés: usa isso que eu te dei, age com aquilo que eu te entreguei, e você vai ver a reação sobrenatural dos céus sobre essa ação que você está tomando aí. Ação e reação. Fica em pé em nome de Jesus. Deus reage às nossas atitudes, mas é preciso que haja alguma atitude. O que é que está faltando? Às vezes nós nos sentimos com medo, apavorados. O mar está bravio, a onda está alta, mas nós pensamos: eu acho que aqui dentro do barco é mais seguro. A situação não está muito fácil na minha casa, a situação não está muito fácil na minha vida, a situação não está muito fácil nos meus dias, mas eu vou ficar aqui onde eu estou, do jeito que eu estou, porque me parece ser mais seguro. Essa ordem de Jesus é perigosíssima. Essa ordem de Deus, ela é fora do normal, é incomum. Eu não sei se vai dar certo. A situação é constrangedora, é difícil, é apavorante. E Deus me manda levantar um cajado. Puxa, Deus poderia oferecer um outro recurso. Ele poderia mandar um navio, poderia mandar alguns barcos, ele poderia fazer com que o exército morresse, um infarto fulminante. Deus podia mandar fogo dos céus e queimar o exército. Deus podia fazer tantas outras coisas mais lógicas, seria mais lógico, seria mais fácil de compreender. Mas Ele nos manda levantar um cajado. Uma coisa tão simples como talvez aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tão simples assim. Algo tão simples quanto nutrir uma vida de oração, de busca de Deus, de leitura da palavra, de buscar conhecimento. Ou quem sabe como Davi, que andava em Deus e compreendia a Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele se movia segundo a vontade de Deus e o querer de Deus, e foi ousado bastante para, numa atitude de fé, ousadamente descer até o vale, olhar o gigante nos olhos e enfrentá-lo, não com uma pedra e com uma funda, mas com o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra do seu lado. Porque Davi não colocou a sua confiança na pedra, não colocou a sua confiança na funda,
não colocou a sua confiança na sua habilidade de caça, não colocou a sua confiança naquilo que ele sabia fazer, mas ele chega diante do gigante e diz: eu venho, fazendo menção do nome do Senhor. E uma ação, toda a ação dos céus, orientada, dirigida, direcionada, ordenada por Deus, gerará uma reação de milagres. O que é que Deus mandou fazer e você não fez ainda? Qual é a atitude que você precisa tomar e você não tomou ainda? Que ação está faltando para que haja uma reação sobrenatural de Deus na tua casa? Uma reação sobrenatural de Deus na tua família? Uma reação sobrenatural de Deus no teu ministério? Uma reação sobrenatural. Deus está pronto, Ele está preparado, o poder está disponível. Comece a agir, tome uma atitude. Desça do barco, levante o cajado, atire a pedra, desça ao vale, enfrenta o gigante. A ação de fé gera uma reação de milagres, uma reação sobrenatural de milagres. Nosso Deus é um Deus de reação.